A cidade de Chester, no noroeste da Inglaterra, parecia o lugar ideal para se ter um filho. Lá, o Hospital Countess of Chester era conhecido pelo seu cuidado neonatal, sua estrutura moderna e pelo atendimento atencioso. As mães confiavam suas vidas, guiar de seus bebês, àquela equipe de jalecos azuis que, diariamente, lutava contra o tempo e o destino para manter os recém-nascidos vivos. Entre aquelas enfermeiras dedicadas, uma se destacava, Lucy Lett, nascida em 1990. Tímida, gentil, sorridente. Seus colegas a viam como alguém que realmente amava os bebês. As mães se lembram dela segurando seus filhos nos braços, com carinho. Lucy era o tipo de enfermeira que tirava fotos para os pais, escrevia mensagens motivacionais e fazia desenhos infantis nos prontuários. Ela cresceu em Hereford, em uma família amorosa. Estudou enfermagem na University of Chester, onde se especializou em neonatologia. Era o orgulho dos pais. Lucy parecia perfeita. Mas sob essa fachada de inocência, estava escondido algo que ninguém podia imaginar. Em 2015, mortes incomuns começaram a acontecer na ala neonatal. Bebês que estavam melhorando subitamente sofriam colapsos respiratórios e cardíacos. Alguns voltavam à vida após reanimações dramáticas, outros não resistiam. Muitos desses colapsos ocorriam durante os plantões de Lucy Lett. No início, ninguém suspeitou. Afinal, a profissão já era cercada por tragédias e perdas. Mas a coincidência se tornava cada vez mais inquietante. A cada nova morte ou episódio estranho, Lucy estava lá. Pais começaram a relatar comportamentos estranhos. Uma mãe, cujo filho morreu subitamente, contou que Lucy tentava demais parecer simpática no velório. Outra lembrou do sorriso da enfermeira ao anunciar a parada cardíaca. Mas tudo ainda estava no terreno das impressões. A rotina na ala neonatal continuava, exames, incubadoras, tubos, apitos. Mas entre 2015 e 2016, os registros começaram a mostrar algo que ninguém podia mais ignorar. 7 bebês mortos. Outros tantos sofreram paradas respiratórias graves, danos neurológicos ou cardíacos. As causas desconhecidas. Em cada ficha clínica, um padrão sombrio surgia. Bebês que haviam se recuperado subitamente apresentavam sangramentos internos. Alguns tinham quantidades anormais de ar no estômago ou no cérebro. Outros morriam apenas horas após nascer, mesmo com sinais vitais normais. Foi quando a administração do hospital autorizou uma investigação silenciosa, conduzida por médicos seniores. E então o choque: Lucy Lett estava de plantão em quase todos os casos suspeitos. A suspeita não podia mais ser ignorada. Uma das médicas, doutora Susan Mylan, chegou a relatar que, após questionar Lucy informalmente, a enfermeira ficou em silêncio, depois riu, e disse: "É só coincidência. Eu sou azarada mesmo, não é?" O que a polícia descobriu a seguir deixou todos em estado de choque. Lucy não apenas esteve presente nos colapsos, ela os provocou. Utilizando seu acesso total à ala neonatal, ela usava métodos quase indetectáveis para matar. Injeções de ar nas veias dos bebês, causando embolia fatal. Insulina em excesso, provocando quedas perigosas de glicose. Alimentação forçada por sonda, para causar rompimentos internos. Em alguns casos, removia o oxigênio das incubadoras e simplesmente observava. Ela registrava os eventos em anotações pessoais, escritas à mão e escondidas em sua casa. Em um dos papéis, leu-se: "Eu sou mau. Eu fiz isso. Eu não mereço viver. Eu matei esses bebês de propósito porque não era boa o suficiente para viver." A polícia encontrou mais de 250 páginas com declarações perturbadoras, misturando culpa, raiva e uma confusão emocional que ninguém havia percebido antes. Com a repetição das mortes, a tensão entre os profissionais do Hospital Countess of Chester se tornou insustentável. Médicos experientes passaram a desconfiar seriamente de que algo muito errado estava acontecendo, e que alguém da equipe era o responsável. Entre eles, o médico Stephen Breary, chefe da ala neonatal, começou a levantar alertas. Ele percebeu que os colapsos inexplicáveis ocorriam sempre durante os plantões de Lucy Lett. E mais, nenhum outro funcionário estava presente de forma tão frequente nos turnos em que bebês saudáveis morriam subitamente.
Dr. Breari escreveu memorandos internos, alertou a direção do hospital e chegou a pedir que Lucy fosse transferida para outra unidade enquanto as investigações prosseguiam. Mas a administração recusou. A resposta da gestão hospitalar foi dura. Disseram que ele estava criando pânico sem provas e que tais acusações poderiam gerar um escândalo de reputação nacional. Chegaram a insinuar que os próprios médicos poderiam ser responsabilizados por erros clínicos, caso a suspeita se espalhasse. Lucy permaneceu no hospital. Foi apenas em 2017, 2 anos após os primeiros alertas, que Lucy Lett foi finalmente suspensa do hospital. Ainda assim, de forma discreta. Ela foi transferida para um setor administrativo, longe dos bebês, enquanto as investigações policiais finalmente se iniciavam. Durante os 2 anos seguintes, a polícia de Cheshire trabalhou de forma silenciosa. Eles rastrearam arquivos médicos, entrevistas com colegas, registros de turnos, câmeras de segurança e até pesquisas no Google feitas por Lucy sobre os pais dos bebês mortos. Em 3 de julho de 2018, Lucy Lett foi presa pela primeira vez. A polícia invadiu sua casa em Vestorney Road e encontrou uma série de anotações escritas à mão com frases como: "Eles me odeiam. Eu fiz isso. Eu matei todos eles. Por quê? Porque eu não conseguia parar." Ela foi liberada sob fiança. Mas em novembro de 2020, após novas evidências, foi presa novamente, dessa vez, acusada formalmente de 7 assassinatos e 6 tentativas de homicídio. A enfermeira que outrora era vista como um anjo nas maternidades agora enfrentava a imagem de uma das maiores assassinas em série de recém-nascidos da história moderna. Em 10 de outubro de 2022, Lucy Lett foi formalmente levada a julgamento no Tribunal da Coroa de Manchester. O caso, que já vinha ganhando cobertura discreta, explodiu na mídia britânica e internacional. Mas no Brasil? Quase nada se falava sobre isso. A promotoria descreveu Lett como uma assassina em série calculista, que agia nas sombras da ala neonatal. O promotor Nick Johnson KC iniciou sua fala com uma frase impactante: "Este caso não é sobre tragédias naturais. Não é sobre falhas médicas. É sobre uma mulher que se aproveitou do seu acesso e confiança para cometer crimes impensáveis contra os mais vulneráveis, bebês recém-nascidos." As provas eram esmagadoras. Registros de plantão cruzados com os horários das mortes. Relatórios médicos incompatíveis com causas naturais. As anotações manuscritas de Lucy: "Matei porque não conseguia mais segurar." Pesquisas feitas no Google por ela após as mortes, com nomes dos pais das vítimas. Mais de 70 testemunhas foram ouvidas durante os 10 meses de julgamento. Entre elas, os próprios pais das crianças. Um por um, eles subiram ao banco de testemunhas para reviver os momentos mais traumáticos de suas vidas. Uma mãe relatou que Lucy estava segurando seu bebê no colo no momento exato da parada cardíaca. Outra, com lágrimas nos olhos, contou que Lucy lhe disse, segundos após a morte do filho: "Agora ele está em paz." Em agosto de 2023, após um dos julgamentos criminais mais longos da história do Reino Unido, o veredito foi anunciado. Lucy Lett foi considerada culpada de 7 assassinatos de recém-nascidos, 6 tentativas de homicídio. Ela foi condenada à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. É uma das raríssimas mulheres na história britânica a receber essa sentença máxima. O juiz, James Goss, declarou: "Você se recusa até hoje a dizer por que fez isso. Você quebrou a confiança de todos. Você não mostrou nenhum remorso. Você viverá o resto da sua vida atrás das grades." Lett recusou-se a comparecer à sua própria sentença. Assistiu tudo de dentro da cela por videoconferência, calada, fria, imóvel. As famílias protestaram. Muitos pais queriam que ela fosse forçada a ouvir suas palavras. Outros disseram que, mesmo com a condenação, nunca recuperariam a paz. Roger, Lucy Lett cumpre prisão perpétua em uma das unidades mais vigiadas do Reino Unido. Por razões de segurança, ela está em isolamento total, longe de outras detentas. Segundo relatos da imprensa britânica, Lucy é considerada uma das mulheres mais odiadas da história do país. Guardas relataram que ela quase não fala. Passa os dias em silêncio, evitando o contato visual. Não demonstrou arrependimento público em nenhum momento. Não pediu desculpas.
não explicou seus motivos. A prisão reforçou medidas especiais após ameaças internas de outras presas, que juraram dar o troco por cada bebê que Lucy tirou da vida. De tempos em tempos, ela é transferida entre alas por motivos de segurança, como uma bomba-relógio que ninguém quer por perto. Após a sentença, o governo britânico abriu uma investigação pública nacional sobre como Lucy Letty conseguiu agir por tanto tempo sem ser detida. A grande questão era, como uma mulher, sem histórico criminal, conseguiu matar bebês dentro de um hospital por mais de um ano? Sem ser impedida? A resposta apontou falhas gravíssimas. A administração ignorou os alertas dos médicos. Negou transferências. Se preocupou mais com a reputação do hospital do que com vidas. A comoção tomou o país. A mídia passou a chamar o caso de o maior escândalo médico da Grã-Bretanha. O Conselho Médico Britânico passou a exigir novos protocolos de denúncia interna. E famílias começaram a questionar hospitais em todo o país sobre medidas de segurança neonatal. Mas para os pais que perderam seus filhos, essas mudanças vieram tarde demais. Como disse uma das mães no tribunal: "Você tirou meu filho de mim, e eu vou dormir e acordar com esse vazio todos os dias. O que você tirou de mim não tem como devolver." Lucy Letty nunca revelou seus verdadeiros motivos. Os psiquiatras a descrevem como alguém com traços de narcisismo, uma possível psicopatia não diagnosticada e uma profunda necessidade de controle. Mas não há confissão. Não há justificativa. Alguns especialistas acreditam que ela via a ala neonatal como um palco onde podia ser heroína. Ou ceifadora. Que sua motivação era sentir-se poderosa diante da vida e da morte. Outros acham que foi um tipo doentio de busca por atenção, causar crises e depois ajudar a resolvê-las, colhendo elogios e solidariedade dos colegas. Mas a verdade completa talvez nunca seja conhecida. Porque Lucy Letty não fala. E talvez nunca fale. Este foi o caso Lucy Letty, uma história real, assustadora e difícil de acreditar. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário dizendo o que achou. Você acha que ela foi motivada por poder? Frieza? Ou algo mais profundo? Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com quem gosta de casos reais, e ative o sininho para não perder os próximos.